Bom, gente, então vamos lá, vamos trabalhar então essa questão dos crânios de cristal. É uma história longa, uma história antiga, com vários personagens. Eu fiz aqui algumas anotações para poder fazer uma análise cronológica aqui desse fenômeno todo, tá? É um assunto antigo, é um assunto vasto, tem uma série de personagens, tem investigação forense, tem teorias conspiratórias, tem expedições, tem os maias, os astecas, tem institutos e museus, está todo mundo atrás de compreender que crânios são esses e qual a sua história e qual o resultado final disso tudo. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Então, assim, a teoria de que existem 13 crânios de cristal espalhados pelo mundo e que, se reunidos esses 13 crânios, uma força seria ali, quase que um negócio meio Dragon Ball, né? As esferas do dragão, né? Reunidos ali, conhecimentos sobre a origem do universo, sobre né, aquelas questões mais filosóficas seriam respondidas no momento que esses crânios são reunidos. Algumas são as teorias, né? Ou para eles teriam o poder de evitar algum tipo de cataclisma. O fato é que a lenda há uma lenda que existe há muitas décadas é essa, de que seriam os 13 crânios de cristal que reunidos estariam revelando algum tipo de enigma ou de força misteriosa. Mas assim, de todos esses crânios eu vou avaliar aqui com vocês os reais, porque crânios de cristal foi a partir do século XIX, por volta do século XIX, que começou a estourar na Europa essa história de crânios de cristal. Começaram a aparecer, como eu vou mostrar para vocês, os crânios de Paris, de Londres, a gente vai ver os principais. Mas a coisa começou a estourar numa febre, isso no século XIX, que muitos crânios de cristal começaram a ser feitos na era moderna, né? Não é algo difícil. Você com equipamentos assim, claro que não totalmente manuais, né? Mas com lixas rotatórias e materiais básicos de polimento, você consegue esculpir crânios de cristal muito bonitos. Então, assim, existem milhares no mundo todo. Inclusive, um que eu vou comentar depois, um japonês responsável por ter criado uma réplica perfeita do crânio mais famoso. Esse japonês, olha só aqui, eu vou até adiantar para vocês, já que esse é o tema, né? Em Pequim, na China, né, existe lá um artista que trabalha ele faz crânios de cristal. Ele chega a fazer 7.000 crânios por ano. São 20 a 30 crânios por dia que esse escultor japonês faz na encomenda para todo o universo esotérico, para pessoas que gostam de mistérios e adivinhações e poder dos cristais e interessados nesse tipo de assunto, compram muito esses crânios de cristal desse japonês. Então ele faz milhares deles por ano, né? Ou seja, crânios de cristal, aí a gente tem que começar a diferenciar aqui as coisas. Os crânios reais, os originais, que é onde gerou toda a polêmica, e os crânios de cristal no geral, que estão espalhados pelo mundo todo, as centenas de milhares, porque isso é algo comum e fácil de se fazer, né? Esculpir um crânio de cristal com equipamentos simples. Agora, dentre centenas de milhares de crânios espalhados no mundo, nós temos a lenda dos 13, e desses 13 já foram encontrados 3, que se dizem ser os 3 crânios originais, que compõem os 13 crânios que ainda está para encontrar os outros, né? Essa é a história agora, a gente vai começar a ver aqui, nós temos 3 crânios. Ah não, na verdade nós temos 4 crânios, porque nós temos ainda a caveira do Smithsonian, que eu já havia esquecido aqui. Ou seja, a caveira que está no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, em Washington, a caveira que está no Museu Britânico, a caveira de Londres, e a caveira de Paris. No Smithsonian, a gente já tem aqui uma figura principal nessa história toda, para compreender o enigma dessas caveiras. Uma pessoa importante é a doutora Jane Walsh, né? Ela é antropóloga do Smithsonian em Washington, né? Ela é que começou a investigar essas caveiras, e atualmente é uma das principais pesquisadoras do assunto. Sendo uma figura central nessa história toda, ela recebe uma encomenda, né, um amigo dela recebe uma encomenda de um crânio de cristal, né, essa senhora pesquisadora sinceríssima, né, do Instituto Smithsonian, ela é detentora de ela não, né, o Instituto é detentor de dos famosos crânios de cristal, que foi feito toda uma análise nesse crânio pela própria doutora, e ela descobriu que não é de fato original. Alegava-se que ele havia sido comprado no México em 1960, mas a doutora Jenny ela vai descobrir que era uma peça esculpida já na modernidade.
Então, esse de Smithsonian, a própria doutora, ela já desbancou. Ela vai estudar todo o caso, né? É a maior especialista americana nesse caso das caveiras. Já a caveira do Museu Britânico, se alega que o museu adquiriu essa caveira em 1897, quando começou a surgir esse interesse dos europeus e dos americanos pela cultura maia e o fascínio das sociedades antigas pré-colombianas, né? Inclusive, essas histórias de Indiana Jones é daí que vieram, né? O crânio de Mitchell Hedges é que foi a inspiração para a história dos caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones. Uma série de materiais escavados nas regiões do México, né, já estavam começando a chegar na Europa, nos museus da Europa, e o Museu Britânico adquiriu uma peça, né, que seria esse crânio de cristal que eu mostro para vocês. Ele adquiriu essa peça, no qual alegavam que ela teria sido descoberta em escavações em ruínas astecas. E temos a caveira de Paris, né? Ela fica no Museu de Paris, ela foi adquirida em 1878, mais ou menos na mesma época, ou seja, século XIX, tudo isso é século XIX, né? Na mesma época que o Museu Britânico. Então isso é interessante, porque nós temos o Museu de Paris e o Museu de Londres, e um apoiando o outro, né? O Museu de Paris dizia, bom, provavelmente deve ser uma peça original, porque o Museu de Londres também tem, e vice-versa. Então, elas se constituíram como também muito conhecidas, né? Fora a do Instituto Smithsonian em Washington, né? Mais antigas ainda do que do Instituto, temos essas duas, do Museu Britânico e do Museu de Paris, que também foram feitos testes. Uma série de testes de alto nível, testes forenses foram feitos nessas duas, indicando que elas são de origem moderna, que elas provavelmente foram esculpidas por máquinas elétricas, né, máquinas de corte, essas coisas, já na modernidade. Então, já foram desclassificadas. As 3 caveiras de cristal das mais conhecidas, Smithsonian, Museu Britânico e Museu de Paris, elas já foram desclassificadas após uma série de investigações forenses para determinar, como por exemplo o uso de microscópios de elétron, né? No caso, a professora Margaret Sachs, do Museu Britânico, que eu havia mencionado, que possui uma delas, né? Ela foi quem fez a maioria dos testes em microscópios de elétrons, que detectou indícios de ferramentas modernas. Ou seja, o que ela fez, essa senhora aí, a Margaret Sachs? Eles conseguiram um cálice de cristal que foi esculpido realmente pelas sociedades pré-colombianas. Aquele ali é original, ele foi escavado e é um cálice rudimentar até, né? Que realmente sabe-se que é daquela época e foi esculpido por sociedades pré-colombianas. Ela analisou no microscópio de elétrons, que é, né, as imagens são incríveis, e depois analisou o crânio de cristal do Museu Britânico, também no microscópio de elétrons, e observa-se que o crânio do museu ele apresenta indícios de ferramentas modernas, né? E aquele cálice não, aquele cálice você vê como é rudimentar, né? No microscópio de elétrons você vê a marca das lixas rudimentares feitas pela mão, né? De forma manual. Já os crânios de Paris e do Museu Britânico já está comprovado que foram feitos por máquinas no momento que foram analisados nos microscópios de elétrons. Restou para nós o crânio de Mitchell Hedges, que é o mais complexo dessa história toda, né? Ele é o primeiro, ele é o que surgiu primeiro, que fez eclodir toda essa febre por crânios de cristal a partir do século XIX, porque nós temos a figura de Mitchell Hedges, que nós temos que entender rapidamente aqui. O Mitchell Hedges ele era um explorador, de fato um explorador. Ele fez várias expedições pela América Latina, de entrar na mata mesmo, de abrir picadeiro e explorar os sítios arqueológicos. Ele foi pioneiro em uma série de descobertas de sítios arqueológicos, principalmente o sítio de Lubantún, que fica em Belize, no México, né? É uma construção maia, que é uma ruína maia que foi descoberta lá, e uma das pessoas que esteve envolto nas investigações arqueológicas em Lubantún foi o Mitchell Hedges. Ele é figura importante nessa história toda, né? Porque o Mitchell Hedges
Inclusive, o que se diz é que ele foi o que inspirou Indiana Jones. A história dele, a história dele com o crânio de cristal é o que inspiraram os filmes do Indiana Jones. O Mitchell Hedges ele nasceu em 22 de outubro de 1882 em Londres, no Reino Unido. Ele era britânico e ele morreu no dia 12 de junho de 1959 nos Estados Unidos. Bom, ele fez algumas descobertas, escavou algumas coisas, descobriu algumas peças de cerâmica e tal, e fez parte de uma série de pesquisas e exploração. Aqui eu não vou contar a história do Mitchell Hedges inteira, porque daria mais um vídeo. É uma pessoa interessante, vocês podem pesquisar. O fato é que ele tem uma filha adotiva, que ele adotou na época. Essa menina participou de muitas das expedições junto com ele. E essa menina se chama Anna Mitchell Hedges, que é a filha adotiva dele. Ela foi crescendo e no decorrer, aí é que começa a surgir a questão do crânio. Porque o próprio Mitchell Hedges, ele não falou muito sobre o crânio de cristal. Ele fez muitas descobertas, ele tem muito material arqueológico patenteado por ele. Mas o crânio de cristal não é uma coisa que ele enfatizou, passou despercebido na vida dele. Só que quando ele morre, em 1959, é que a Ana, filha dele, já uma mulher adulta, começa a divulgar a história do crânio de cristal, dizendo que durante uma expedição que ela e o pai dela fizeram em Lubantún, que fica em Belize, no México, eles estavam naquele sítio arqueológico, escavando, e ela, por um acaso, ela entrando dentro de um buraco de uma caverna, ela própria encontrou aquele crânio, que é um crânio o maior, que nós, quer dizer, o maior não, ele é o mais inacreditável dos crânios de cristal. A forma como ele é esculpido, a perfeição, foi feito em alto nível esse crânio aí, né, da Anna, que atualmente estava na posse da Anna, a filha do Mitchell Hedges, só que ela já morreu também, ela morreu recentemente, esse crânio já passou para o seu cônjuge, que hoje em dia é o detentor do crânio, né. Esse crânio ele é particular, ele não está em posse de nenhum museu. Então a Ana ela lança essa ideia de que ela descobriu junto com o seu pai numa escavação em Lubantún o crânio de cristal que eles já denominavam o crânio da morte ou o crânio da destruição. Era assim que costumava chamar, a Ana chamava aquele crânio porque aí várias lendas diziam que quando se olhasse direto nos olhos do crânio você morreria, e diziam que imagens holográficas podiam ser através de luz, né, quando incidia a luz, ele projetava imagens holográficas do futuro, visões do futuro, pessoas que dizem ter se comunicado telepaticamente, uma série de médiums foram colocados diante desse crânio e conseguiram canalizar vozes e ouvir presságios e uma série de coisas em volta dessa parte esotérica do crânio. Isso virou uma explosão. A Ana ela começou a dar palestras, a participar de encontros e movimentar feiras e encontros de adoradores dos crânios a nível esotérico, né? Enormes feiras onde vários crânios eram vendidos para colecionadores, para interessados, para pessoas que gostam desse métier, que apreciam cristais, etc. e tal, né? Isso existe muito. E ela viveu, depois de que ela começou a divulgar o crânio, ela viveu a partir disso, né? Ela estava com uma situação instável quando o pai dela morreu. Então aí é que tá, ninguém sabe se de fato ela realmente encontrou esse crânio junto com o pai, e o crânio veio dos maias, né, foi realmente usado. Segundo ela, esse crânio foi utilizado em rituais de sacrifício dos antigos maias, né, e ela dizia que não podia ser reproduzido o crânio, que ninguém poderia copiá-lo. Só que aquele cara lá do Japão que eu falei para vocês, que faz crânios no Japão, ele conseguiu fazer uma réplica perfeita do crânio de Mitchell Hedges. Essa cópia perfeita do crânio de Mitchell Hedges foi levado para uma série de especialistas forenses que fizeram uma série de investigações, por exemplo, como a reconstrução da face. Então já se sabe através daquela técnica de reconstrução, né, que você vai colocando massinha, eles conseguiram reconstruir o rosto, e trata-se do rosto de um europeu, de uma mulher, né, o crânio da morte dos maias. Ele não tem as configurações do povo maia, e na verdade é um rosto de uma mulher europeia. Constituiu-se a ideia de que o crânio de Mitchell Hedges era também uma farsa. A história foi uma espécie de delírio na vida dessa moça chamada Ana, que seria filha adotiva, né? Talvez até uma brincadeira, o próprio Mitchell Hedges tenha comprado esse crânio em alguma feira naquela época, né? E escondeu para que a menina achasse, para que ela pensasse
ter feito uma descoberta, né? Uma brincadeira de pai com filho, como quem esconde ovos na Páscoa para ver o brilho no olho das crianças. E com o tempo ela foi interiorizando essa ideia e Ana passa durante a sua vida a acreditar na própria mentira, vamos dizer assim, né? Acreditar nessa ilusão de que o crânio realmente era oriundo de uma escavação em que ela participou e tudo. O problema é que paira o mistério no ar. As pesquisas foram feitas, uma série de baterias nos principais 4 crânios, que eu já revelei aqui para vocês, sendo que o Mitchell Hedges é o mais famoso, porque traz toda essa história do famoso explorador Mitchell Hedges, incentivou uma série de iconografias contemporâneas e filmes e encontros e palestras e pessoas entretidas por crânios. Hoje em dia tem pessoas vendendo milhares desses crânios e pessoas comprando e todo tipo de entusiastas, né, em volta da história dos crânios de cristal, que se tornaram famosos por causa da Ana, que a partir do século passado, meados do século passado, né, começou a divulgar essa história das escavações maias e da descoberta. Só que se você for ver, a cerâmica maia não é compatível, não se encontra em todas as descobertas que já são museus e museus cheios de cerâmica maia, não se encontra outra coisa feita de cristal, são muito poucos, né? Como aquele cálice que eu mostrei para você, são raríssimas as ocasiões em que os maias lapidavam cristais, isso não era comum. Bom, o mistério permanece. Daria de fazer vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, falando só sobre as pesquisas florenses, falando só sobre os mistérios esotéricos e paranormais, os delírios da Ana, a vida de Mitchell Hedges. O que eu estou fazendo aqui é trazer um panorama geral. Até hoje permanece o mistério, né? Não se sabe que o crânio Mitchell Hedges foi feito por tecnologia não manual, ou seja, por máquinas. Isso aí já é fato. Agora, isso apenas reforçou também algumas teorias de conspiração que dizem que eles podem ter sido feitos por alienígenas, eles podem ter sido feitos por uma civilização antiga que tinha tecnologia, como os Atlantes, por exemplo. Então, o mistério continua e as pessoas continuam criando suas lendas e seus folclores em volta do assunto, né? Não morreu e não vai morrer, mas é só para vocês terem uma noção desse assunto. Eu vou finalizando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.